Bem, nossa convidada, vamos dizer assim, parceira, representando a FATESP, que é a iniciativa da FATESP de trabalhar com a... Opa, venha! Acabou de chegar aqui uma... Acabou de chegar a Rosali Fávero, eu estou na apresentação, Rosali. Aproveito para já agradecer, dar as boas-vindas e agradecer a vocês por essa oportunidade de troca de experiências, de aprendizagem, de compartilhamento mesmo dessa experiência que certamente vai ser muito útil para a rede brasileira da BVS. E também o Renato Monazaki, que vai também apresentar a nossa experiência um pouco com análise de indicadores, de logs, né, de acompanhamento da operação, atividade de uma instância BVS. Espero que vocês aproveitem bastante, não vou falar muito, mas espero que a gente aproveite bastante, principalmente com o objetivo de fortalecer mesmo as nossas instâncias, para que as nossas instâncias de BVS sejam mais conhecidas, acessadas, usadas e sejam de fato fontes de referência importante para os usuários de cada temática que corresponde à instância BVS. Então vamos deixar aqui com as nossas... Acho que talvez aqui na direita a gente está conectado com a Juliana e a Joanita, o Renato vai se apresentar, e a Cláudia Guzzo, que está como consultora num projeto específico que é fortalecer a rede BVS Brasil. Esse é o foco do projeto que ela está acompanhando. Ao apresentar, então, quem vai começar a apresentação, né, que é a Fabiana Rosali, ela se apresenta. Bom, doutora, muito obrigada já pela super cooperação. Pode falar. Bom, eu estou muito agradecida pelo convite para estar presente nessa sessão. E eu só gostaria de dar uma introdução pequena, porque quem vai me falar mesmo é a Fabiana, a respeito da nossa experiência de indexação para a busca no... Olha lá, tem que esperar um pouquinho. E foram registradas aqui no celular. Então, a ideia é passar essa experiência que foi bastante, difícil para nós, e a Fabiana se dedicou bastante a esse trabalho, né, de avaliação do que nós estamos sendo indexados pelo Google Scholar e outros buscadores, né, na internet, porque a biblioteca virtual ela tem essa função de não só identificar os pesquisadores de uma maneira geral, mas informar a comunidade em geral, né, a população do estado de São Paulo, aonde está sendo aplicada a verba da FATESP. Então, essa proposta, a gente está reunindo na biblioteca virtual todos os projetos que foram apresentados à FATESP e são referências apenas, informação referencial. Nós não podemos colocar o processo inteiro do projeto, porque isso é limitado enquanto a pessoa está desenvolvendo o projeto, e depois ele divulga isso em publicação científica. E ao publicar em revista científica, um livro, uma tese, uma dissertação, né, porque lá tem bolsas, tem auxílios apenas para pesquisa nos laboratórios, essa produção é capturada por nós na biblioteca virtual e ela é juntada ao projeto para verificar, então, qual é o resultado dessa pesquisa desenvolvida. Seja no nível, então, de pós-graduação, que a FATESP ajuda nas bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, tanto no Brasil como no exterior, na iniciação científica, e ela também auxilia nos grandes programas, né, de meio ambiente, de mudanças climáticas, de inovação tecnológica,
além dos projetos que a gente chama de balcão, que é aqueles projetos individuais do pesquisador que quer fazer uma pesquisa em seu departamento, na universidade, no instituto de pesquisa. Então, nós verificamos que ao mudar, em 2014, mais ou menos, uns 14 ou 15, o novo layout da biblioteca virtual, nós perdemos muitas páginas indexadas na biblioteca virtual. E aí, verificando isso, nós tivemos que fazer justamente esse grande trabalho de mudar as URLs, fazer a indexação correta de acordo com a orientação do Google e do Google Scholar, que a Fabiana vai explicar bem detalhadamente. E isso já percebemos, houve um crescimento novamente da perda que havia tido nesse período de 2014, 2015, 2016. Recuperamos nesse trabalho bem estafante que a Fabiana desenvolveu, foi analisar, estudar e entrar bem nos detalhes para poder, então, criar o sitemap da biblioteca virtual, atualizar esse sitemap que já existia anteriormente. Então, essa é a motivação dessa apresentação, né, que é a experiência que nós obtivemos nessa renovação, então, do nosso sitemap e dos trabalhos de indexação dos projetos e dos artigos científicos e em geral, toda a informação que nós temos dentro da biblioteca virtual, que eu espero que vocês depois possam entrar e avaliar, e se tiverem perguntas, né, nós estamos à disposição. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Fabiana, do que é a FAPESP. Enfim, a gente vai apresentar o nosso estudo de caso de aplicação das técnicas de Search Engine Optimization, que a gente chama de SEO, também conhecido como otimização para mecanismos de busca. Então, isso é um conjunto de técnicas importantes que a gente vai apresentar aqui, por que a gente precisa utilizar, né? Bom, a Rosalie já meio que deu uma introdução. Para quem não conhece a biblioteca virtual da FAPESP, ela é uma fonte referencial online de bolsas e auxílios financiados pela FAPESP. A FAPESP é uma agência de fomento, é uma das maiores agências de fomento do Brasil e a mais representativa no estado de São Paulo, né? A BV ela é um instrumento de preservação e divulgação desses projetos científicos e como também dos pesquisadores da contribuição da FAPESP para a ciência, não só no Brasil como no mundo também. Atualmente a BV possui em torno de 850 mil páginas no site em duas interfaces, né, na língua portuguesa e na língua inglesa. Então, ela oferece o quê? Acesso aberto às informações desses projetos em ciência, tecnologia e informação, não só para a parte para as universidades, para os pesquisadores, mas também para a sociedade em geral, para mostrar o que a FAPESP tem feito, né? Bom, a gente começou a fazer essas técnicas de SEO aproximadamente em 2011. Em média, a gente tinha 86 mil acessos por ano. Nesse ano foi feito só o tagueamento da BV, foi incluído nela a tag do Google, avisando para o Google que a BV queria ser vista pelo buscador. Isso já fez aumentar muito a quantidade de acessos e chegamos a 857 mil em 2012. A partir de 2015 em diante, houve um grande número de acessos, foi crescente. Em 2015 a gente vem alcançando em torno de 4 milhões de acessos por ano. É uma quantidade bem significativa, mas o que acontece? Para manter isso é muito complicado. Por quê? Porque os indexadores, os robôs, né, os indexadores dos buscadores, eles se atualizam muito rapidamente,
eles criam novas formas de tornar as buscas mais precisas, né? E nessas flutuações que os buscadores causam, a gente pode sofrer um pouco de perda de indexação de links, né? Tanto que... E por que a gente precisa fazer isso? Porque desde 2011 que a gente vem observando, né, da onde vem nossos acessos, 90% dos nossos acessos são via buscadores. Então não tem como a gente ficar alheio a essa ferramenta. A gente tem que estar online, a gente tem que fazer, prestar atenção no que eles fazem, prestar atenção na atualização deles, porque eles são significativos para nossos acessos. Se a gente não está presente neles, a gente volta para a quantidade inicial por ano. Então é sempre importante manter pelo menos essa quantidade de 4 milhões de acessos. Em 2017, a gente teve uma atualização, entre as tantas atualizações dos algoritmos dos buscadores, a gente perdeu uma quantidade grande de links indexados, né? A gente já tinha um histórico de SEO, mas era um histórico muito inicial mesmo, era só avisando, ou as meta-tags não estavam preparadas, estavam muito repetidas. Depois eu vou explicar para vocês o que significa cada coisa dessa, tá? Mas a gente tinha um histórico de SEO, mas a gente precisava revisar, porque já não era suficiente para atender as necessidades que a gente estava precisando, né? Então, para a gente continuar adquirindo essa tráfego via busca orgânica, que é você obter acesso via buscadores sem pagar para isso, né? A gente precisou atualizar essas técnicas, né? Enfim, a gente também precisou alocar uma equipe, algumas pessoas da equipe para fazer isso, e para que a gente, a partir de 2017, a gente pelo menos mantesse conseguisse aumentar o número de indexação e conseguisse que isso não afetasse o nosso número de acessos por ano, né? Enfim, como que né? Como funciona basicamente essa busca orgânica, né? Quando você faz uma busca no Google, você tem ali em cima, no topo, geralmente aparecem os links patrocinados, que são aqueles que tem uma etiquetinha, se vocês olharem, tem uma etiquetinha escrita anúncio, né? Então, eles são pessoas que pagaram para estarem naquelas primeiras posições, né? Depois, abaixo desses links patrocinados, vem os trechos de destaque, né? Eles chamam de snippets. E esses trechos de destaque são locais onde as pessoas que trabalham na busca orgânica também podem aparecer. Elas podem aparecer tanto nesses snippets, como no resultado da busca orgânica, como no painel do conhecimento, que é o trecho lateral, né? Então, é forma de aproveitar essas três partes, né? Você trabalhar o SEO, você tem que aparecer nesses três trechos. E para adquirir isso, como é que a gente faz? A gente precisa seguir aqui umas técnicas, né? O Search Engine Optimization, que reúne, né? Na verdade, é um conjunto de práticas em que as pessoas vão debatendo entre elas para tentar chegar no conceito de que fazendo isso pode-se adquirir o resultado. O próprio Google fornece alguns princípios que ele acha que é interessante os sites fazerem para conseguir algum resultado, né, no próprio Google, né? Mas é interessante se atentar que muitas vezes esses guias não são atualizados e que pessoas que são especialistas na área, elas debatem entre elas e chegam à conclusão de que tal técnica funciona ou tal técnica não funciona. Então, na verdade, o SEO é um trabalho constante e de aprimoramento constante. Você tem que ler muito, você tem que ir atrás de muita informação, né? O que é, então, SEO? É um conjunto de técnicas, né? Ele permite alcançar aquele resultado que a gente demonstrou, né? Aparecer no tráfego orgânico, né? De todos os buscadores, seja Google, Bing, Yahoo. Por que a gente fala muito no Google? Porque o Google, ele é o mais aberto, ele é o mais visto, ele é o mais usado, né? A gente entra no celular, a gente usa o Google várias vezes por dia. A gente não consegue fazer nada mais, até para saber como escreve tal coisa, a gente busca
no Google. Então, querendo ou não, é o buscador que a gente mais utiliza. E é o mais significativo no Brasil, inclusive, né? Para isso é preciso, quando você vai planejar essas técnicas, é preciso você fazer um planejamento do que você vai usar, né? Que estratégia serve para você e que estratégia não serve. Permitir filtrar informações, isso é muito relevante para a gente, que faz parte que oferece informação confiável, online, porque a gente tem um conteúdo muito importante meio a um monte de informação irrelevante que tem na internet, então isso faz a gente se tornar uma fonte de informação importante. Para isso, é necessário usar técnicas on-page, que a gente chama, né, que é aplicadas no próprio site páginas, técnicas fora das páginas, que ajudam a criar relevância para as homepages, né? Usar técnicas de monitoramento e preferencialmente também organizar e ter bastante conteúdo informacional. Quando você olha o planejamento estratégico do SEO, você consegue enxergar um ciclo, né? Você começa pensando já na estratégia do porquê que você vai aplicar suas técnicas, quais serão as suas técnicas on-pages, qual será o conteúdo que você quer veicular, não só conteúdo, tá, gente? Falar conteúdo é informação, é serviço, é produto de informação, enfim, tudo que você vai veicular. Você também prepara suas técnicas off-page e você monitora. A partir do momento que você decide fazer o SEO e você... não, terminei aqui, terminei no SEO. Não, você vai precisar ficar monitorando o filhote para sempre, né? Para que serve quando você pensa, né, em fazer SEO? Você precisa saber para quem que é importante as informações que estejam online, né? A sua biblioteca precisa divulgar essa informação para quem? Por quê? Né? Eu acho que isso a gente tem mais do que... a gente está mais que careca de saber para que a gente é importante estar online, para que a gente serve, né? Conhecer as tecnologias, conhecer o que você vai precisar mexer, conhecer as ferramentas que você vai precisar observar, né? As pessoas que você precisa alocar para fazer esse trabalho. Analisar se houve ou não um histórico de SEO e quais os resultados que foram obtidos, se houve, né? Se não houve, legal, vamos começar do zero, mas vamos definir o que a gente precisa fazer. Definir os KPIs, né, que são os indicadores-chave de desempenho. Então, o que você vai medir quando você terminar esse trabalho? Né? Eu vou medir, aumentou o acesso, consegui indexar, né? Quais são... O que você vai buscar mostrar depois do resultado dessas técnicas aplicadas, né? E montar um guia de boas práticas. Aqui eu deixei bem sinalizado e é um link para vocês acessarem o guia do Google. Então, quem quiser depois acessar mais ou menos para saber como eles estruturam, quais são as dicas que eles dão, vocês podem clicar no link que eles vão levar para o guia do Google, tá? Bom, os KPI, como eu disse, eles são indicadores-chave, eles vão medir o desempenho, indicando quais os objetivos que você vai alcançar em fazer SEO, né? Os principais KPIs que eu procuro analisar na DV são, a gente sempre que está com a maior quantidade possível de links, né, indexados pelo Google. A gente precisa sempre aumentar o número de impressões, impressões é o número de vezes que você aparece no resultado de busca, né, toda vez que alguém faz uma busca no Google, né? Aumentar a taxa de cliques, ou seja, das vezes que a gente apareceu lá nos resultados, quantas vezes alguém clicou na gente, né? Alcançar uma CTR média, que é uma taxa acima de 2%, depois mais pra frente eu explico melhor essa taxa que é. Diminuir a taxa de rejeição e manter ou aumentar a quantidade de acesso. No momento, a gente ainda está visando manter a quantidade de acesso. A gente não quer perder o que a gente construiu até hoje.
Bom, as técnicas on-page, que são aquelas que a gente aplicou nas nossas páginas na BV, foi... Primeiro, a gente analisou como que era conhecida a BV na web, né? A gente fez uma série de buscas, e nessas buscas a gente conseguiu ver mais ou menos como as pessoas chegavam até nós, né? Antes, o site da BV estava com um nome muito extenso, estava Biblioteca Virtual do Centro de Documentação e Informação da FAPESP. Ninguém faz uma busca tão grande para chegar no lugar, né? Como que ela é conhecida? É a BV FAPESP, a Biblioteca Virtual da FAPESP. Então, na verdade, a gente chegou no conceito de que duas formas são mais usadas, né? BV FAPESP e Biblioteca Virtual da FAPESP. Através disso, por que a marca é importante? A marca ela vai te fazer um objeto único dentro da web, né? Então, para saber disso, é interessante você ter alguma forma de contato com o público. Mas, como a gente não tem isso, porque 90% dos nossos usuários são via buscadores, a gente pode funcionar isso fazendo uma busca, né? Qual obtém maior retorno, né? A gente precisou fazer ajustes nas nossas heading tags. Elas são etiquetas de cabeçalho, dentro de uma página possui um título, um subtítulo e assim por diante, né? Um conteúdo e assim por diante. Toda página deve ter somente um título, né? Isso já é um requisito necessário, muitas vezes, no CSS das páginas. Tudo. Mas é bom você tentar, porque às vezes troca de layout, alguma configuração da página pode deixar isso um pouco bagunçado. Isso foi o caso da BV. A gente chegou a perder algumas indexações porque estavam um pouco bagunçadas as questões das heading tags. Preenchimento e adequação das meta-tags. As meta-tags, elas são blocos de informações que o Google e os buscadores em geral usam para descrever o conteúdo, para descobrir o conteúdo da página. Então, a gente vai fazer um título, né, um campo de título breve, uma descrição daquele conteúdo daquela página e algumas palavras-chave que aquele conteúdo se refere. Isso para cada página do site que a gente tem, né? A BV, ela tem 850 mil páginas, né? Então, foi algo meio crítico de se fazer, gerou bastante demanda, tudo, mas a gente conseguiu adequar através de padronização, tipo, bolsas é preenchida sempre o meta-título, né, a meta-tag de título, com o título da bolsa, e assim por diante. Páginas que têm muito conteúdo, pode criar uma padronização para preenchimento dessas meta-tags, senão, porque se quem for fazer uma por uma, e o site for muito grande, a pessoa vai passar o resto da vida fazendo, e aí não dá. Bom, também houve, né, a BV não era um site muito cheio, com muitas figuras, mas atualmente é. Então, a gente tem que promover sempre o preenchimento desses atributos de imagem no site. Todo site que tem imagem, ele tem que falar o título da imagem, de preferência descrever o conteúdo daquela imagem. Por quê? Porque ao você preencher esses atributos, você oferece um mínimo de acessibilidade, né? Já começa por aí. E depois, o próprio robô usa isso a favor da indexação. A gente tem que lembrar que o Google oferece vários tipos de de produtos, né? Ele tem a busca textual, ele tem a busca por imagem. Então, a partir do momento que você quer aparecer no buscador, tem que propiciar, de repente, de aparecer no Google Imagens, por exemplo, né? Fizemos também a atualização e a verificação do site Maps, porque toda página é necessário falar o que ela tem no seu XML, né? Eu tenho 50 mil páginas, eu tenho que ter 50 mil URLs no meu site Maps, falando do que eu tenho, né? Por que isso é importante? Porque é através disso que você pode avisar para o Google sempre que necessário que você precisa de indexação naquelas páginas, né? É uma forma de você fazer isso manualmente ou dele mesmo descobrir,
o que você tem, né? Outra coisa super importante, e eu friso bastante, é o que você vai oferecer de informação na sua página. Porque diversas atualizações do Google, desde 2003, acho que 2015 para cá, eles vêm buscando sempre criar um contexto para a busca, né? A pessoa busca manga fruta ou manga roupa. Então ele vai analisar o contexto e vai tentar entregar para a pessoa aquilo que, mais precisadamente, aquilo que ela busca, né? E disposição de conteúdos informais com links internos. Quanto mais links você tem para o seu próprio site, mais formas você oferece do Google descobrir as páginas que você tem, né? Uma página que envia para outra é uma forma dele puxar para descobrir o conteúdo de outro lugar e assim ir descobrindo outras páginas, tá? Bom, como eu estava falando para vocês da meta tag, a meta tag ela forma esse snippet aqui, né? Esse snippet. Então ele fornece o que? O título, né? A sua URL e uma pequena descrição do que é aquilo. O Google, atualmente, ele não utiliza as palavras-chave, mas os outros buscadores utilizam. Então, é sempre interessante deixar pelo menos essas 3 meta tags disponibilizadas, porque de uma hora para outra o Google pode decidir que vai usar de novo. Então, você já tem elas ali, né? Então, esses campos que a gente criou para preencher de todas as páginas. O título da página, a descrição e algumas palavras-chave, né? Aí eles seguem algumas regras estabelecidas que são nos guias, né? E eles servem justamente para dar aquele fragmento que será apresentado numa página maior de resultado quando o buscador apresenta para a pessoa, né? Outra técnica de homepage que a gente achou bem interessante aplicar foi criar uma página 404 personalizada. Desculpa, gente. Foi um erro. A página 404 nossa anterior era assim, né? Ela não fornecia muito, né? Só falava, olha, a sua página não foi encontrada, né? E não oferecia muito o que fazer, né? Várias pessoas, né, especialistas falam que é importante oferecer uma página onde a pessoa possa encontrar de alguma forma o conteúdo que ela busca, né? A página 404 é normal de acontecer, gente, isso não é ruim em questão de SEO, não atrapalha em nada a indexação do Google, de qualquer outro buscador. Mas é interessante você tentar reter aquele usuário, manter ele na sua página, fazer com que ele tente fazer alguma busca estando ainda lá, e não que ele abandone e desista do que ele está atrás, né? Às vezes, somente a BV, que tem muita quantidade de páginas, é normal ter bastante páginas 404. Acho que muitas bibliotecas também vai ter ou tem esse problema, né? Mas oferecer formas da pessoa navegar, avise para ela que tem uma busca ali em cima, o que você oferece, que tipo de produto você oferece, onde ela pode buscar, forma dela entrar em contato caso ela necessite daquela informação que ela achou no buscador que no momento ela não está achando mais. Por quê? O que acontece? O Google ele indexa a informação e às vezes aquela página não existe mais, mas como já está indexada no buscador, demora um tempo para aquela página sair, né? Você pode avisar o Google para ele tirar, tem formas de fazer isso, mas até ele fazer isso, você ainda vai estar com aquela página online e as pessoas vão querer acessar, às vezes é uma página que é importante. Então, é interessante ter sempre essa página mais robusta, né, mais trabalhada. Os sitemaps. Cada sitemap de qualquer site, né, ele serve, né, cada bloco do sitemap serve
cabe em torno de 48 mil, 50 mil URLs, né? A BV, como é um site muito grande, tem 150 mil páginas, a gente tem muitos sitemaps. Quando você tem mais que um, é necessário você fazer um índice para esses sitemaps e agrupar eles num bloco, numa pastinha, né? É como se cada sitemap fosse uma folha solta, né? E seria necessário agrupar isso e colocar numa pasta para você poder, né, enviar. Então é isso que geralmente o Google pede, foi isso que a gente foi necessário fazer na BV também. A criação de conteúdo, a gente procurou deixar as páginas com mais explicações, né? Como a BV ela trabalha com muito resultado, muitas pesquisas, a gente resolveu falar para que serve tal bloco de informação, remeter para outras páginas que de repente as pessoas precisam acessar. Foi em 2013 aqui, a atualização do algoritmo do Google que leva em conta a intenção do usuário ao realizar a busca. Então, quanto mais informação tiver na página, melhor, mais você vai ser considerado uma página bem relevante para o buscador, né? Ao se tratar das técnicas off, que é aquelas fora do site, né? Você não precisa aplicar ali no seu site, mas fora deles, a BV fez uma criação de perfil no Google My Business, né? Também conhecido como Google Meu Negócio, porque ele trabalha o SEO local, né? Isso é bem interessante, daqui a pouco eu até mostro para vocês, porque de todas as técnicas off-page, eu acho que essa foi a mais interessante que a gente acabou descobrindo, né? A gente criou também um verbete no Wikipedia, né? Porque pra gente, quando a gente tem alguém busca pela biblioteca virtual, aparece um bloco de informações na lateral, só que acontece em todas as páginas. Daqui a pouco eu até vou mostrar o que aparece da BV para vocês verem. Esse bloco de informação, ele pega conteúdo desses sites que os buscadores em geral consideram relevantes, tá? Não é só o Google que considera o Wikipedia relevante. Vários outros buscadores também. Então é interessante fazer para as pessoas saberem quem é você, né? Lógico que muitas vezes a Wikipedia ela não gosta de nada que seja postado de cunho comercial, mas eu vejo que nós temos um papel essencial na sociedade, nós somos bibliotecas, nós somos importantes. Então, eu acho que toda biblioteca merece um verbete no Wikipedia explicando o que elas são, né? Eu vou mostrar. Isso. A gente fez uma checagem também do HTML, das recomendações do W3C, mas a gente ainda não conseguiu terminar esse ponto, mas eu acho necessário, principalmente para quem for iniciar ou pensa em iniciar o uso de técnicas, já começar do zero seguindo as recomendações do W3C, porque é algo também que é super importante para adquirir relevância, né? É sempre bom também, toda vez que você oferece ferramentas de compartilhamento de conteúdo em redes sociais, é interessante você ter uma imagem para carregar junto, porque as redes sociais elas auxiliam bastante na relevância e no compartilhamento dos links, né? E ajuda bastante nas técnicas de SEO. Se você não tem uma imagem, numa rede social você perde um pouco de sentido. Ninguém lê mais aquele conteúdo textual quando está numa rede social. Geralmente as pessoas param sempre naquela postagem que tem uma foto, uma imagem, alguma coisa que chama atenção. Em rede social as pessoas são muito visuais, então a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Bom, aqui é o Google. Bom, o Google Meu Negócio... ele estrutura assim, toda vez que alguém vai buscar uma biblioteca virtual da FAPESP, BV FAPESP, e é legal porque às vezes a pessoa chega nesse resultado, da BV principalmente, quando a pessoa busca biblioteca Lapa. O pessoal chega na gente, porque nós somos uma biblioteca que fica na Lapa, né? Então, aí eles mandam pra gente. Então, toda vez eles criam esse bloco de informação, né? Toda vez que alguém fizer uma busca, ele vai ter esse bloco lateral
falando o que é a biblioteca da FAPESP, qual é o endereço dela, que horas ela abre e fecha, qual o telefone. As pessoas podem fazer perguntas para você, as pessoas podem postar falando o que elas acham de você, vários comentários. Você pode falar um pouco sobre a sua empresa, você pode colocar quais serviços você presta, quais produtos você oferece. Você pode fazer postagem para chamar as pessoas para o seu site. Isso é legal, que a gente chama de SEO local. Além dele servir, né, para te ajudar a mostrar ali no bairro que você está ali, né, que as pessoas podem te encontrar ali, quais produtos você oferece, que horário você abre, podem falar com você. Ele também te apresenta no Google Maps, que é uma boa forma das pessoas também falarem com você. Por incrível que pareça, a gente tem bastante gente que vem do Maps para a gente atualmente para o site, e é em torno de querendo ou não, dos 1.000 acessos. Isso já faz uma diferença, né? Querendo ou não. Né? E ajuda nas classificações orgânicas. Quanto mais informação o Google tem daquela empresa, mais forte ela se torna, mais relevante ela se torna ali dentro do buscador. Entendeu? Eles preferem uma empresa que tem um local fixo do que algo que não possui endereço nenhum. Eles ainda... É engraçado isso, né? Esse paradoxo deles, de ter um serviço online, mas ao mesmo tempo pouco pautado nas coisas que são físicas. Mas é uma ferramenta que tem me surpreendido tanto. Além disso, você pode postar fotos. Sabe aquelas fotos quando você vai num restaurante, ou você procura um restaurante, aí você começa a olhar como é dentro do restaurante, né? Você pode fazer isso com a sua biblioteca, por exemplo, uma biblioteca que também tem um acervo aberto. Você pode mostrar o acervo, você pode mostrar que ali tem sala de estudo, você pode mostrar que ali tem computadores para acesso. É muito interessante essa ferramenta. Eu acho que quem não tem ainda merece fazer. Não precisa. É assim, você cria um perfil no Google, né? Você cria geralmente as pessoas têm um Gmail, né? Alguma coisa do tipo. De preferência, cria um da própria biblioteca, do próprio local, né? Aí você vai preencher toda uma série de coisas que ele pedem, que ele vai te classificar dentro dentro das coisas que ele coloca. Tipo, se é uma empresa, se é um serviço público, o que ele é, né? Como você está classificado. Você vai preencher seu endereço, seu e-mail, seu celular do responsável, algumas informações básicas. Aí você vai enviar isso. Ele vai te mandar uma carta. É sério. Ele te envia uma carta com um código pelo correio. Um código que você desbloqueia para ter acesso a esse recurso. Algumas empresas maiores, tipo a FAPESP, né, a FAPESP que está acima da BV, a FAPESP não precisou fazer, porque a FAPESP já é automaticamente muito relevante. Talvez, né, em alguns lugares não é necessário, porque já tem esse conteúdo lá. Mas a BV precisou avisar que ela está ali, porque como ela compartilha um endereço com a FAPESP, então ela precisa avisar que ela é um bracinho daquela instituição. Eu acho que isso é o mesmo problema que muitas bibliotecas enfrentam, né? Então tem que preencher esse formulário, e aí você recebe esse código, você adiciona o código e você já começa a aparecer as suas informações que você preencheu. E aí você vai, né, colocando mais coisas. Tem recursos que você descobre depois de muito tempo usando dentro do My Business. É uma ferramenta que vale a pena dar uma explorada, assim. Eu tentei utilizar ela ao máximo, né, que eu pude, mesmo assim tem dia que ela ainda me surpreende com algumas coisas. Mas é bem interessante, ajuda a agregar informação quando a pessoa busca por você num buscador, né. Bom, quanto ao monitoramento e análise, o monitoramento da indexação, a gente faz uso de uma ferramenta do Google também, chamada Google Search Console. E o monitoramento do resultado de acesso a gente faz via Google Analytics. Eu acho que muita gente já usa o Analytics, né, para medir quantas sessões uma página tem, um site tem, quantos acessos.
Mas a ferramenta Google Search Console, ela vai ser interessante para medir toda a indexação do site. Então, esses são os ícones, né? O Google Analytics, né? Sim. Mas o console é um pouco diferente. O console é. Sim. Basicamente a diferença é, assim, o Search Console ele vai falar da indexação. Ele não vai falar só ele fala um pouco de acesso, mas ele não vai falar, por exemplo, você teve quantos acessos. Primeiro que o período do Google Search Console você não consegue ultrapassar um ano de análise. Né? O Google Analytics ele permite desde quando você tem aquele código instalado no seu site. Né? Então você pode fazer, se você tem 10 anos, você consegue fazer análise de 10 anos. O Search Console só permite de um ano. Por quê? Porque ele vai analisar o que? A sua página. Né? Quantas páginas do seu site foram indexadas? Né? Quantas delas está habilitada para aparecer, está com facilidade de uso do dispositivo móvel, né? Quantas páginas está com erro, né? É um console mesmo que você consegue olhar ali do que você tem feito para aparecer no buscador e o que você está acertando e o que você está errando, né? O analítico ele só fala, você tem tantos usuários, tantos acessos, tantas sessões de tal país com tal instrumento, né? Poderia dizer que o analítico seria mais quantitativo. Isso, exatamente, isso. Aqui eu explico um pouco mais o que você consegue analisar em cada um deles, né? Então, no analítico você coloca acesso, sessões, novos usuários recorrentes, origem do tráfego, dados de acesso em tempo real, dados demográficos do público, aquisição, dispositivo criado, né? Acesso para o país, tráfego via redes sociais, as páginas mais acessadas e o comportamento do usuário você consegue ver no Analytics, né? Você consegue misturar as métricas e criar novos painéis, você consegue fazer uma série de análise que é legal, mas é do acesso. Ela é só do aquele resultado final, né? Você não vai ter a profundidade disso. Deixa eu ver se eu mostro aqui do console. Bom, depois eu volto lá, tá? Porque eu já mostrava o resultado, mas já o Search Console ele vai falar da indexação. Quantas vezes que você apareceu no buscador, né? Que você está relevante ao ponto de quantas vezes você apareceu no buscador quando alguém fez uma busca, que é o total de impressão, né? Quantos cliques você teve quando você apareceu nessa página de busca, né? A taxa de clique, a porcentagem de pessoas que viram o link e clicaram nele, né? Com base nesse... Qual a sua posição média, ou seja, qual posição você está no Google quando alguém faz uma busca, né? Qual palavra-chave que a pessoa usou para que você apareceu? Então, assim, quais são as páginas mais acessadas? Então, assim, essas são só as métricas ligadas ao desempenho. Eles têm vários outros tipos de métricas. Tem a métrica de cobertura também, o total de páginas que você tem indexada no Google. A total de páginas que foi excluída do Google. E por que ela foi excluída? Isso que é legal. Você consegue ter um relatório e clicar naquele link e analisar por que aquela página não foi indexada. Os erros, 404, aquela página não existe mais. Então o site está... Se você entra lá e tiver uma quantidade enorme de página 404, você tem que analisar e ver que de repente você perdeu muito link. E você pode ser algum erro na sua URL, ou pode ser alguma coisa. Ele permite você visualizar isso, coisa que o Analytics não permite. Erro 500, que é muito interessante, que é erro de servidor. Né? Às vezes você pode ver, um monte de gente está tentando acessar o site às 4 horas, que é bem a hora do meu pico de acesso, e é bem a hora que o meu servidor faz a atualização. Então, eu tenho que trocar esse horário de atualização do servidor. Né? Problema de rastreamento. O Google não consegue rastrear, porque, de repente, aquela página está falando para ela não ser rastreada. Né?
Também permite você ver métricas relativas aos sitemaps, né? O total de links que você envia do seu site, a quantidade de URLs por sitemap que você tem. Permite você adicionar manualmente esses sitemaps, ou permite você excluir link desses sitemaps, né? Permite você visualizar também métricas de links externos, quantos links externos, ou seja, outros sites que fazem links para mim, você pode ver nessa ferramenta. Ele observa também os seus links internos, fala bastante, essa página faz bastante link interno para aquela, e os termos do link. E ele também visualiza algo que é muito importante hoje em dia para quem faz uso de SEO e quem precisa dos buscadores, que é a facilidade de uso de dispositivos móveis. Então, assim, ele trata mais da profundidade mesmo daquelas páginas. Ele vai te auxiliar a você analisar direito se o seu site está operando de forma adequada para estar lá nos buscadores. Porque, às vezes, um problema que o buscador encontra é um problema que o usuário está encontrando na hora de acessar, né? Aliás, todas as vezes né? Bom, analisando o Google Analytics, a gente vê que depois, né, que a gente fez o uso das técnicas, a gente percebeu que a quantidade de acessos, eu estou comparando o período do ano passado, porque a gente está fazendo isso desde o final de 2017, tá? Então, assim, a gente alcançou, né, a gente conseguiu dobrar o número de acessos. O de sessão ainda conseguiu ficar um pouco aparelhado, mas a gente conseguiu, por exemplo, aumentar o tempo médio de permanência na página. E isso é interessante porque a pessoa está interagindo mais com o conteúdo. Pode parecer pouco, ai, nossa, sei lá, 12 segundos, nossa, sei lá. Não, gente, 12 segundos pra gente, para as pessoas, na internet é muito alto, né? É muito significativo. A gente conseguiu também baixar nossa taxa de rejeição muito, assim. É sinal de que as pessoas estão indo para algum lugar. Estão entrando na nossa página e indo para algum lugar e não abandonando aquela página simplesmente. As pessoas estão tentando interagir com o conteúdo. Então, isso a gente conseguiu descobrir tudo olhando no Google Analytics, né? Eu estou mostrando só as principais, gente, porque assim, eu poderia ficar o dia inteiro contando para vocês o que a gente pode fazer, não só com as ferramentas, mas também com o SEO. É que a gente tem um período para apresentar para vocês, mas eu estou aberto também para qualquer dúvida, de qualquer coisa que vocês queiram saber, né, a mais. Outra coisa interessante do Analytics é que antes não dava para a gente ter essa noção e hoje a gente tem, né? Quando a gente fala muito de biblioteca online, a gente não tem noção de quem é o usuário, a gente não sabe a carinha dele, né? E com o Analytics, por exemplo, a gente já passa a saber que agora ele fornece os dados demográficos daqueles usuários que estão logados, que tem serviço Google, algum outro serviço Google, de preferência de e-mail, que preenche as informações e fica logado e começa a usar o nosso site, a gente pode saber mais ou menos quem é o nosso usuário. Então, a gente descobriu que a maioria deles são mulheres em torno de 35 anos. Entendeu? Então, assim, 35 a 44 anos. Então, a gente já sabe mais ou menos quem é a carinha da maior quantidade dos nossos usuários. Exato, fazer algum produto específico. Por exemplo, se você descobre que seus usuários possuem uma idade um pouco mais avançada, sei lá, você está com um site de saúde do idoso, por exemplo, você vai ter uma quantidade grande de idosos que acessam aquela página, alguma coisa assim. A faixa etária vai ser diferente, de repente é colocar umas letras maiores para as pessoas. Você começa a pensar na página para a pessoa, né? Para aquele público específico. Ou você descobre que muito adolescente acessa a sua página. Então, você fazer um conteúdo mais interativo, fazer, de repente, ferramentas de gamification para a galera, sabe, brincar um pouquinho com o conteúdo da página. Enfim, dá para você já saber um pouquinho a carinha daquela pessoa, né? Isso antes não dava para saber. E eu acho fantástico agora que a gente pode, pelo menos, destacar alguns tipos de produtos e serviços para essas pessoas, né? Outra coisa
interessante é o acesso a dispositivos móveis, que tem crescendo, você consegue descobrir algumas tendências, né? Já é uma tendência do próprio Google favorecer, porque assim, as pessoas não estão usando mais computadores, elas usam tudo, elas usam celular, né? Muita gente já trabalha com celular, então eles têm dado mais relevância para quem facilita a página, né? Então a gente vem descobrindo que vem aumentando significativamente a quantidade de pessoas que acessam via celular. Que eu já expliquei para vocês. Então aqui é a carinha mais ou menos do Search Console e essa é as métricas de desempenho, né? A gente consegue visualizar, por exemplo, que a gente tem em torno de 35 milhões de impressões, ou seja, a gente aparece 35 milhões de vezes no Google, só falando em um ano, né? A gente apareceu 35 milhões de vezes e tivemos um total de 1 milhão de cliques. Então é bem grande, assim. A posição média da gente que põe esse 14 não é uma posição para nossa, foi para a segunda página, mas não é uma posição ruim, porque muitas vezes está em primeiro, é uma posição média. Tá? Quanto à quantidade de indexação, a gente tinha, na época que a gente começou, em torno de 284 mil links indexados, hoje a gente está com 783 mil, então os buscadores estão vendo a gente, estão indexando nossas páginas. Aqui você consegue ver nessa página do console, né, as páginas válidas para dispositivos móveis, é bem interessante, porque você já começa a adequar, nossa, a responsividade do meu site está boa. Então, até para sites que não pensam em fazer, né, essa responsividade, é necessário, gente. Hoje em dia está todo mundo pegando pesado. Teve uma atualização em 2018 do Google, chama Mobile First, que eles priorizam isso, tá? Então, a gente mostra que das nossas KPIs que eu lancei no começo do planejamento de SEO, elas foram atingidas bem, assim, a gente está conseguindo todos os meses essas taxas bem, esses KPIs estão sendo cumpridos, né? Enfim, a gente mostra assim, que a gente não realiza campanha, em nenhum momento a gente precisou comprar palavra-chave, a gente não gastou R$1 para comprar nada de buscador, a gente conseguiu todos esses resultados através da busca orgânica. O maior desafio das técnicas de SEO é pensar no acadêmico, porque o acadêmico é algo ainda muito inexplorado, mas como as bibliotecas em geral utilizam de metadados, elas já fazem um trabalho muito interessante que os buscadores gostam. Tem até uma página lá do Google que agradece, tá? A gente ainda não está com 100% das páginas indexadas, mas a gente espera chegar a 100%, mas esses são alguns problemas estruturais que a gente está sanando, como página que não está na estrutura da home, né? E a gente precisa colocar. Os resultados da SEO precisam de um longo prazo, então se você começou hoje a fazer SEO, vai demorar pelo menos aí alguns 3, 4 meses para você começar a enxergar os resultados, tá? O conteúdo ainda é muito importante, você pode fazer tudo isso, mas a informação que você vai veicular e os produtos e serviços que você vai veicular vão ser muito mais importantes do que qualquer outra coisa. A gente vê que os dados refletem bastante os dados qualitativos, tá? Somente os que a gente obtém do Google Search Console. Você aplicar esse SEO não significa que você vai conseguir alcançar tudo 100%, mas se você seguir as guias certinho, você consegue. As ferramentas de monitoramento, elas conseguem ajudar bem na manutenção das técnicas, principalmente nas técnicas não, desculpa, ajuda bastante na manutenção das bibliotecas em geral. Então você consegue ver qual página está sendo mais usada, qual página precisa melhorar, que horário seu servidor está atualizando e precisa parar com isso. Enfim, o trabalho da BV, ela mostra bastante que a gente está tentando se atualizar e está sempre perto do nosso usuário, né? Então é isso, os buscadores eles servem isso, gente, para ajudar a gente a proporcionar essa encontrabilidade da informação e a disseminação das informações da biblioteca virtual. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver uma dúvida.
Muita. Aí é muito importante, é uma riqueza de dados que a gente está tendo, ou de uma experiência bastante bem sucedida, que muito vai nos servir, mas eu gostaria muito também de escutar, que vocês escutassem o Renato, para mostrar um pouco a nossa experiência com acompanhamento de logs de acesso. Vejo que vocês estão aí. E aí a gente deixa, sobre o tempo, deixa para perguntas. Enquanto o Renato coloca aqui, só lembrar também que essa sessão está sendo gravada e depois a gente compartilha. Então, se alguém ficou ansioso, que talvez gostaria de passar para algum outro colaborador ou alguém da rede, né, para rever também, anotar com mais detalhes, porque é bastante informação, as pessoas vão ter o acesso tanto às apresentações, né, da Fabiana e do Renato, quanto à gravação. Tá? Legal. Bom, boa tarde a todos. Parabéns, Fabiana, pela apresentação, excelente. Eu acho que a apresentação que eu farei agora, eu acho que ela vai complementar um pouco do que foi dito, porque como você já deu todo o arcabouço teórico e prático também no caso da BV-FAPESP, fica muito mais fácil agora de eu fazer minha apresentação. Porque o foco aqui foi mostrar como a BNM tem usado algumas funcionalidades do Google Analytics para tomar algumas decisões em projetos com relação à nossa interface de busca integrada. Né? Então, aqui é um caso diferente. Né? Os exemplos que nós vamos dar agora estão relacionados à interface de pesquisa da BVS regional. Não propriamente dito ao portal regional da BVS, né? Que seria o análogo à BVS da FAPESP. Tá? Então, começando também a dar um pouco de dado histórico, aí coincide um pouco também com como a Fabiana começou a apresentação. Todos vocês que estão conectados das instâncias da rede BVS Brasil, vocês sabem que muitos de vocês têm as suas BVS hospedadas aqui na BIREM, seja o portal da BVS, seja também a interface de busca integrada. Tá? Então, todos esses sites eles têm, obviamente, tanto acesso, registro das estatísticas de acesso via Google Analytics, e parte deles tem também o Google Search Console. Tá? A BIREM sempre priorizou muito, no caso do Google Search Console, que na realidade é o antigo Google Webmasters, né? Eles fizeram eles acabaram progredindo para o Google Search Console. Nós priorizamos historicamente fazer o Google Search Console para a interface de pesquisa, porque é ali que de fato estão os registros das bases de dados bibliográficas que têm acesso ao texto completo. Né? Nós nunca priorizamos, e agora nós estamos mudando essa lógica, os próprios portais, porque historicamente os portais eram muito mais uma página que dava acesso à busca do que de fato ter um portal produzindo conteúdo. Nos últimos anos a BIREM na BVS regional tem alterado essa lógica. Inclusive, há 2 anos, a BIREM tem usado a estratégia da criação das vitrines do conhecimento, que então está começando a, de fato, produzir conteúdo próprio, né? E não mais só fazer a intermediação da busca nas bases de dados da BVS. Então, quando eu falo de base de dados da BVS, no nosso caso aqui de análise, de estudo nessa apresentação, estou falando da BVS regional. Tá? Então a gente está começando a mudar essa lógica, mas só para falar para vocês, compartilhar, estou acessando aqui o Google Search Console que a BIREM gerencia. Então nós temos aqui cadastrado a interface de busca da BVS Brasil, eu vou falar só da rede BVS Brasil. Tá? Então tem BVS Brasil, BVS Ministério da Saúde, controle de câncer, enfermagem, homeopatia, odontologia,
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Essas são o Google Console só das interfaces de busca. Novamente, a gente não priorizava os portais, mas agora a gente vai mudar. Bom, voltando aqui ao nosso caso, eu quero compartilhar com vocês. Aqui nós estamos vendo a tela dos últimos 12 meses da interface de busca da BS Regional. Então a gente tem aí, só para ter um pouco de noção de quantidades, né? Um pouco mais de 3 milhões de sessões só na interface de busca. Então, às vezes, vocês veem apresentações da Verônica, minhas ou do nosso diretor, esse número é maior, porque na verdade a gente acaba somando, né? É a interface de busca da BS Regional, que são esses que nós estamos mostrando agora, mais os indicadores de acesso do portal da BS Regional e mais uma interface de busca legada que está totalmente indexada no Google Scholar. Inclusive, já faz algum tempo nós estamos aí com os engenheiros do Google Scholar tentando encontrar a melhor forma de não romper o acesso, que hoje é muito grande, está em torno de 2 milhões também de acesso à interface antiga, porque os mecanismos de redirecionamento são um dos critérios que o Google tem ultimamente, como a Fabiana bem colocou. Esses critérios vão alterando constantemente e redirecionar páginas é um dos sinais que para o Google não é um sinal bom. Ele acha que você está tentando aumentar de maneira artificial a sua relevância. Tá? Então a gente tem alguns desafios pela frente, mas estamos caminhando. Tá? Nos últimos 12 meses, essa interface de busca teve quase 27 milhões de páginas visitadas. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco da característica, né, do comportamento desse usuário que está na BS Regional. Então, a gente tem uma média consideravelmente interessante, olhando por sessão, de quase 9 páginas visitadas por sessão e uma duração média de 10 minutos. Eu não sei como está na BV FAPESP. Então a gente até brinca que se nós fôssemos uma empresa privada, né, que não é o caso, uma organização internacional, isso é um bom chamariz para vender propaganda, né? Porque o usuário fica muito tempo no site. 10 minutos e 40 segundos aproximadamente de duração no site. A gente tem uma preocupação muito grande também no bounce rate, como vocês colocaram. A gente tem conseguido diminuir ao longo do tempo. Mas nos últimos 12 meses era maior, agora está em 27%. Lembrando que o bounce rate é quando o usuário entra, acessa somente uma página, não continua navegando. Então aí aproximadamente 27% dos usuários. E aí é legal ver que, na verdade, o comportamento da área de busca na BVS são usuários que vêm quase uma demanda ad hoc de busca por informação. Então, se nós olharmos nos últimos 12 meses o número de novos usuários com usuários recorrentes, então de 1 milhão e 300, mais de 1 milhão e 300 mil usuários que geraram esses números de sessões de páginas visitadas, 1 milhão e 300 são novos usuários. Então, somente 62 mil são, de fato, usuários constantes. Tá? E isso gera alguns desafios, né, para mantê-lo ou para aumentar o seu interesse de continuar usando a BVS. E por isso que isso é uma das justificativas a gente resgatar o projeto e relançar a minha BVS, para tentar fidelizar esses usuários. Mas, de fato, a gente percebe que são muitos usuários que estão fazendo uma pesquisa, numa pós-graduação, ou tem uma questão de saúde específica que está buscando e acaba tendo esse perfil de muitos novos usuários sempre. Tá? A gente, apesar do grande volume, nós temos mais de 28 milhões de páginas de registros, né, dentro da BVS, nós não colocamos todos esses 28 milhões no Google Search Console. A gente tem um acordo com a NLM, porque desses 28 milhões, mais de 27 milhões, quase 29 milhões, quase mais de 27 milhões vêm do Medline. Então a gente não concorre com a National Library of Medicine de expô-los no Google Search Console. O que de fato a gente expõe é a Linux e algumas bases temáticas.
Então, inclusive, a gente nem está colocando aqui base de dados nacionais, porque a base nacional, a gente pensou também que poderia acabar concorrendo, trazendo muito tráfego para o regional e perdendo tráfego no portal de pesquisa nacional. Isso é uma discussão muito longa, que a gente tem esse tipo de característica que não se aplica na BV e FAPESP, mas a gente tem esse cuidado de olhar para isso, tá? Vocês estão melhores aí no CTF, nós estamos com 4.2, vocês estão com mais de 5, né? Mas está ótimo, porque acima de 2... De 2 é um bom número, E nossa posição média está muito parecida com a de vocês também, está em 14.3, tá? Então, aqui está nos últimos 12 meses também, tem um total de cliques de mais de 332 mil, com mais de 7.820.000 impressões, tá? Aí que é interessante, que eu mantenho aqui a tela, é como que o usuário tem chegado na BVS por meio do Google. É procurando BVS Pesquisa, Bireme, Lilacs. Não é nenhuma busca complexa de uma situação de doença, de enfermidade, por exemplo. Tá? E aí que eu mostro outro desafio. No início da indexação do Google, nosso perfil de acesso por busca orgânica era também igual de vocês, de 90%. Ao longo do tempo, nos últimos mais ou menos 5, 6 anos, essa proporção se alterou muito. Por quê? Que a nossa interpretação também conversou um pouco com esses engenheiros do Google Scholar. Antes, os registros bibliográficos, de fato, eram, digamos assim, a única fonte primária, que em muitos documentos em texto completo estavam armazenados aqui, era a única fonte primária à época disponível. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, empoderou demais os produtores de conteúdo. Então, nós realmente passamos para um perfil de intermediadores. Então, quando vocês olham no Google Scholar e vê que um documento, um PDF, texto completo, tem ali N versões, tá? O Google é inteligente já o suficiente para dizer qual que é a versão da fonte primária. Tá? Que é o caso também de vocês. A BV FAPESP, as 850 mil páginas que vocês indexam, a maioria delas são fonte primária. Mesmo que seja um registro bibliográfico, é que o conteúdo do texto completo não está disponível em nenhum lugar, porque é algo, no caso, restrito. Tá? No caso da BVS, e aí eu estou falando da BVS regional, mas isso se replica às demais BVS, a fonte primária, se a gente olha a Linux, a maioria dos conteúdos estão hoje na rede Cielo. Tá? Então, na hora que vai fazer o ranqueamento na busca, o Google vai privilegiar, de fato, aquele registro que ele indexou, que está com o texto completo, na fonte primária, que vai ser Cielo. E o Cielo até também está tendo algumas mudanças no seu perfil também, porque como os editores, usando, por exemplo, ferramenta do tipo OJS, que faz a gestão da sua revista, o Google já está identificando que a fonte primária não é Cielo, é o editor, e está apontando o PDF que está disponível no OJS. Então, como a Fabiana falou, eu acho que é muito importante ter em mente, pensar em estratégias de SEO não é algo estático, é dinâmico, que isso muda constantemente. E não muda somente as regras de indexação, mas muda também o comportamento dos conteúdos. Então a gente, confesso que nós demoramos até um pouco a perceber essa alteração do comportamento, olhando todo o processo, no nosso caso aqui, da comunicação científica. Tá? Bom, dito isso, um pouco de contexto, né, para diferenciar aí o que a Fabiana apresentou e o que eu estou apresentando agora, são características diferentes. Isso é legal porque acaba se complementando. A gente nem combinou e acabou dando certo. Tá? Então são estilos de sites, de portais diferentes, no caso aqui que nós estamos falando. Tá? Então são características diferentes. Mas eu quero mostrar para vocês um pouco do que a gente tem explorado de funcionalidades do Google Analytics. Tá? Uma das funcionalidades do Google Analytics, ele tem diversas funcionalidades
É a mesma coisa quando a gente está usando algum pacote Office, né, de Word, Excel, o que seja. A gente sempre tem até um estudo que fala que os usuários, em média, usam somente acho que 15% das funcionalidades que tem numa planilha Excel, de tanta coisa que tem lá dentro. Eu acho que o Google Analytics é a mesma coisa, né? Mas eu vou destacar para vocês algo que está sendo um diferencial para nós aqui internamente. Então aqui que a gente pode ver é um pouco da busca, tem uma funcionalidade no Analytics de comportamento, né, que é o behavior. Desculpa que está tudo em inglês aí. Então ele tem uma função que é entender um pouco melhor como é feita a busca dentro do seu site, né? Então, a gente tem um indicador aqui na interface de pesquisa. A interface de pesquisa da BVS é para promover buscas, né? Parece óbvio, mas quando a gente olha os indicadores, não necessariamente é tão óbvio assim. Então, a gente olha aqui, no caso aqui, eu estou olhando só o primeiro trimestre, tá, desse ano. Então, 73% das visitas que ocorreram na nossa interface de busca, só somente 73% é que geraram, de fato, alguma busca interna. Agora não estou falando mais de busca orgânica, estou falando de busca interna no próprio site, tá? E isso, inclusive, os nossos números pioraram se eu faço uma comparação com o mesmo período do ano passado. Aí, em torno, nós tínhamos uma redução de 7% de buscas por sessão e de buscas únicas. Mas nós melhoramos de maneira interessante aí um pouco de resultados, páginas com resultados e também a porcentagem de saída. Então o usuário está ficando mais tempo aqui. Mas isso nos faz pensar no seguinte: como é que a gente poderia melhorar a nossa interface de busca? Por isso que a Bireme, como foi anunciado no CRIX, por isso, por favor, quando vocês entrarem, ou aqueles que estão nos ouvindo, não liguem seus microfones para não concorrer aqui comigo, tá? Depois vocês podem abrir durante a sessão de perguntas para o Fabiano e para mim. Mas, como eu estava falando, isso é interessante porque, como foi anunciado no CRIX, em dezembro do ano passado, nós estamos refazendo a interface de busca do portal da BVS Regional e obviamente vai refletir nos demais portais, já pensando em como melhorar essa interface para, quem sabe, pegar esses 27% que entram no nosso site e não fazem busca, sem no site de busca, poder de fato fazer busca, tá? Então aqui dá para entender melhor, inclusive, aonde o usuário para, que eu vou mostrar nas próximas telas. Outra funcionalidade que a gente tem usado nos últimos tempos, confesso que foi mais esse ano, é o Google. Quando você tem a funcionalidade de audiência, você consegue explorar as sessões de usuário dentro do seu site, né? E é interessante ver que esses usuários, que são usuários constantes, ele acaba, é interessante explorar o que ele tem feito dentro do seu site. Então, 2 pontos que eu quero destacar aqui. Um que nós estamos agora, nesse exato momento, desenvolvendo, é como a gente consegue ligar a sessão do usuário cadastrado, registrado na BVS, que vem do serviço Minha BVS, com essas sessões do Google Analytics. A gente percebeu que é possível fazer essa ligação quando você tem um site que você dá a possibilidade do usuário se logar. Então a gente vai conseguir fazer um cruzamento de análise de dados vindo do nosso serviço de BVS com o Google Analytics, para poder começar a oferecer conteúdo relacionado ao perfil de navegação dele, tá? Mas, ao mesmo tempo, começar a fazer alguns estudos mais qualitativos, melhor dizendo, desculpem, do comportamento do usuário. Então, uma das coisas interessantes que a gente está percebendo é que a maioria do usuário, e aí a gente tem que pensar fora da caixinha, que a gente é muito bibliotecário, né? A maioria dos usuários não faz busca estruturada como os bibliotecários estão acostumados, né? Mesmo que esteja ali dentro da interface da BVS procurando, inclusive usando até operadores booleanos, né? Então isso é um indicador que a gente está começando a planejar
de capturar, começar a trabalhar mais com o processamento de linguagem natural dos usuários dentro da BVS. Então, esse usuário aqui não vai dar para ler, mas tem um usuário aqui que está constantemente fazendo a mesma busca, e pode ser até que ele já tenha construído essa estratégia de busca na minha BVS, por isso a gente quer linkar uma coisa com a outra, para alertá-lo de ele colocou alguma busca que ele não usou aspas e colocou uma expressão usando uma linguagem natural. Tem situações que ele usou isso e colocou operadores booleanos juntos. Então a gente quer capturar isso, ver o quanto que ele recuperou de informação com a busca original dele e gerar um algoritmo que possa processar essa linguagem natural e tentar melhorar a forma de recuperação para o usuário e dizer para ele, olha, com a sua busca original você vai recuperar, não sei, tantos documentos. Agora, se você quiser, você pode tentar outras formas de buscar que nós estamos oferecendo. Então, essa funcionalidade nos deu esse insight de poder pensar nesse tipo de reestruturação da nosso motor de busca. Outra coisa que a gente implementou e nós implementamos no início de 2016 foi a criação de eventos dentro do Google Analytics. Então, na seção de comportamento dos acessos dos usuários no Google Analytics, quem faz a gestão do portal pode começar a criar eventos e começar a rastrear esses eventos dentro do seu site, do seu portal. O que são esses eventos? É você criar algumas marcas dentro de links específicos da tua página para fazer um monitoramento mais refinado, né? Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês conseguem olhar aqui na tela. Como eu estou falando do portal a interface de pesquisa da BVS, então quais são os eventos que a gente começou a monitorar? São os eventos quando o usuário clica em mais detalhes, quando ele está vendo um registro bibliográfico. Então esse mais detalhes seria ele olhar o resumo estruturado, ver detalhes de indexação, etc. Ou quando ele clica nos filtros de pesquisa. Isso tem nos ajudado, inclusive, a verificar se de fato os filtros quais são os filtros mais utilizados, para inclusive até pensar em mudar a ordem, ver se um filtro de fato é relevante ou não. Às vezes quando ele clicou em download, porque há situações que, por exemplo, ele pode procurar mais detalhes, o link de download está disponível, mas ele não está clicando. Então, o resumo parece que em algumas situações já está sendo suficiente para ele não ter interesse em clicar no texto completo. E isso tem a ver também, óbvio que isso é muito empírico, mas se nós pensarmos na questão do Twitter, dos poucos caracteres, da maneira que hoje a comunicação está sendo fluida, com menos informação e muito mais rápido, por isso que a gente criou resumos estruturados, igual a Medline e a MLM faz, né, de você não ter mais um texto corrido para ler os resumos, mas tentar automaticamente identificar sessões de introdução, método, até chegar na conclusão, para facilitar a leitura, né, por conta disso. Então, isso é um indicador interessante. E, bom, aqui também tem, a gente monitora quando o usuário clicou em documentos relacionados, quando ele clicou no botão de minha BVS, e etc. Tá? Então, isso tem nos ajudado a entender também um pouco mais o comportamento do usuário. Tá? Outra funcionalidade do Google Analytics que a gente tem usado e foi utilizado como insumo para o grupo de trabalho que propôs uma nova arquitetura aí de informação para o site de busca da BVS, é o fluxo do usuário dentro do seu site. Né? E aqui no caso, esse fluxo tem várias opções de fluxo, esse é um fluxo do comportamento do usuário. Então eu só vou destacar aqui uma questão.
é interessante ver a quantidade de usuário que clica no botão de busca sem colocar qualquer palavra-chave para buscar, né? Isso tem duas questões que a gente pode destacar. Existem outros, vamos destacar duas. Uma, a gente sempre manteve isso por em razões históricas, mas isso consome muitos recursos dos nossos servidores. Isso é um ponto. Tanto é que o tempo de resposta mais lento de todo o site, que dá para ver também no próprio Google Analytics, é exatamente essa página geral que as pessoas clicam só para ver que tem 29 milhões de documentos. E às vezes usar, é válido, que ele pode começar a navegar pelos filtros, né? Mas não agrega muito, porque se nós olharmos aqui, esse fluxo mostra, o que está em vermelhinho aqui, mostra que talvez aqui a maior parte do bounce rate está exatamente nesse fluxo do usuário. Ele entra, não entendeu muito bem o que tem que fazer e cai fora, não continua. Isso é algo que está nos retroalimentando e nós estamos em discussão de mudar o comportamento da página quando o usuário realizar esse tipo de ação. Então, se ele, por exemplo, a ideia que nós estamos tendo agora se ele clica no botão de busca sem colocar nenhuma palavra-chave para buscar, ou nenhuma expressão, equação de busca para buscar, nós vamos dar para ele como se fosse um dashboard, para mostrar para ele, olha, na BVS regional, nós temos tantos documentos em texto completo, tantos documentos por tipo de estudo, então nós temos tantas revisões temáticas, essas são as revistas, essas são as bases de dados, para ver se a partir daí ele começa a filtrar ou se interessar a ter outros tipos de interação. Tá? Então isso é algo que a gente está avaliando e foi graças a essa análise que foi feita. Tá? Outra coisa que está acontecendo, que a gente tem que melhorar muito o nosso Search Engine Optimization, seja aqui ou seja no portal regional, é que se alguém busca BVS hoje, principalmente no contexto do Brasil, o primeiro resultado de busca é a página de busca avançada da interface de pesquisa da BVS. É uma loucura. E em segundo lugar vem o portal regional da BVS. Então a gente tem que entender o que provocou isso para consertar e melhorar, tá? É por isso que a gente vê também, quando a gente vê o fluxo, a interface de busca avançada, que precisa ser muito melhorada, que está também em fase de melhoria, de atualização, ela é importante por conta desse fluxo gerado pelo próprio Google. Tá? Outro que a gente também vê é o comportamento, o fluxo do comportamento a partir dos eventos que a gente monitora. Tá? Então eu vou dar só um exemplo aqui. Algo mais relevante que a gente tem em termos de eventos nesse fluxo é o usuário já pré-filtrar, só quero ver que tem texto completo. Né? Então isso já é um indicador da importância de ter esse filtro e quem sabe repensar a forma de disponibilizar, somente naquela página que eu comentei com vocês, de se a pessoa clica sem nenhuma expressão de busca, a gente poderia dar muito mais ênfase aos documentos que são em texto completo e a partir daí ele continua a navegar. Em segundo lugar vem o idioma, lembrando que o Brasil obviamente é a origem, a maior parte da origem dos nossos acessos. O próximo evento é filtrar só aquilo que tem conteúdos em português. Em terceiro lugar, nossa dimensão latino-americana é olhar somente a base de dados Linux. Tá? Então, algo também que a gente pode estar pensando em destacar nessa situação no qual o usuário clica sem buscar nada. Tá? Bom, é isso que eu queria demonstrar para vocês. Em termos práticos, o que nós temos feito e o que tem gerado de ideias para nos retroalimentar baseando-se no comportamento das estatísticas de acesso que nós temos olhando a ferramenta Google Analytics. São alguns exemplos, tá? Mas acho que são bem ilustrativos. Obrigado.
BGS, ela obrigatoriamente não teria que ter conjunto ou só diferencial? Não, tem as duas coisas, mas quando a gente olha a Lilac, nos últimos 10 anos, mais ou menos, né, Verônica? Um dos critérios para ingressar e ser indexado na Lilac é ter o texto completo. Mas a gente tem ainda muitos conteúdos que estão sem texto completo de dados legados, que hoje está em torno, não vou lembrar de cabeça, 60% dos conteúdos estão com texto completo disponível. Porque a gente tem informação internacional, que não é nem nossa, produzida por nossa rede global, por exemplo. Não tem informação texto completo de que já foi pago. Não existe texto completo, mas não é aberto. Quando a gente está falando em texto completo, a gente está falando do acesso aberto, né? Digital também. É uma mistura, né? Porque tem uma mistura aí, porque às vezes também acaba entrando, às vezes ele tem lá o DOI e a gente fala, puxa, mas o DOI talvez possa ser, mas às vezes vai ver, é um acesso fechado. Não dá para afirmar 100% de segurança. Mas vocês permitem que chegue, pelo menos, na revista? Claro. Claro. Sim. Porque no caso do Brasil... a gente não fica classificando com acesso aberto, não se tem um limite de tempo para ser liberado. Não. Aqui está um pouco. A gente põe lá o limite. Aí a pessoa chega, vê, quer pagar, paga para poder acessar, depende do interesse do pesquisador. Ou também ele pode estar na USP, na Unesp, na Unicamp, ou alguma que está ligada ao CAPES, que tem acesso, né? No portal CAPES. Então, o portal CAPES também vai ter um fator bastante importante aí, né? Mas o que está em Linux é o Open Access. Então, o que está em Linux é sempre. Sim. E se não tiver, não põe. Hoje em dia não entra mais. Não entra. É obrigatório não. Aí quando eu falava no banco, que a gente fazia a biografia brasileira de odontologia, né? A gente pegava essa metodologia completa. Então, gente, eu queria passar para as pessoas que estão conectadas. Primeiro, gente, muito obrigada pelas suas apresentações, as suas super ricas de conteúdo, de informação. Certamente trouxeram e trazem muitas ideias e nos dão algumas pistas para melhorar a visibilidade, o uso, enfim, por colocar de fato os nossos sites de bibliotecas virtuais, as instâncias de TVS, enfim, conectadas a todos esses recursos, né, para melhorar e dar mais visibilidade ao conteúdo que a gente organiza nessas bibliotecas virtuais de saúde. Eu queria escutar vocês, se tem alguma pergunta, porque eu sei que passou do tempo, mas pela riqueza do conteúdo, a quantidade, talvez a gente até tenha que pensar numa segunda sessão, talvez valha a pena, mas agora eu queria escutar de vocês algum comentário, alguma pergunta, porque a gente já realmente extrapolou bastante o tempo. Alguém? Enquanto o pessoal está pensando nas perguntas, aqui com as perguntas, eu queria colocar tanto para o Renato quanto para a Fabiana uma inquietude. Assim, a rede de instâncias da BGS no Brasil, num plano de trabalho coletivo que foi feito no final do ano passado, se colocou aí um resultado esperado de aumentar em 10%, né, os acessos de cada uma dessas instâncias. Vocês apresentaram experiências aqui onde já é feito um trabalho, né, de SEO, de monitoramento, né, algo gradativo. Para quem vai começar agora, né, ainda não tem familiaridade com essa tecnologia, né, quer alcançar esse resultado esperado, mas o que vocês sugeririam como ações iniciais para quem vai começar nesse caminho, né, que talvez pudessem ser ações mais simples, mas que trouxessem alguns resultados mais efetivos? Antes de colocar para a Fabiana, né? Deixa eu comentar uma. Eu acho que para a rede de BVS Brasil a gente tem que entender o nosso contexto. Né? Então, aqueles sites que estão hospedados aqui, a gente tem que separar aquilo que é a interface de pesquisa, por essa característica que nós temos,
Porque muitos dos sites da rede BVS Brasil estão incluindo, por exemplo, o Medline dentro da sua interface de pesquisa. Né? Então, separar o que é a interface de pesquisa, que eu já até comentei com vocês aqui nas instâncias, já tem o Google Console, com o portal da BVS. Então, quando a gente fala de aumentar em 10%, primeiro, eu acho que, espero que no plano coletivo vocês tenham feito isso, se puder utilizar como lei de base. Né? Então a gente tem essa preocupação. Lúcio, eu vou fechar seu microfone, se você quiser depois pedir a palavra. Pode fechar? Tá bom. Lúcio, pode por favor fechar seu microfone, está dando ruído aqui. Obrigado. Primeira coisa é isso, separar a interface de pesquisa com o do portal. O segundo é de fato ver se essa instância vai ter a capacidade de produzir conteúdo nesse portal. Por isso eu vou separar, porque uma coisa vai ser os registros bibliográficos. Eu já comentei desse contexto de que não tem jogado muito a nosso favor ultimamente, de conseguir ser muito exposto no Google Scholar por ser mais uma intermediação. Então o que vai gerar tráfego de fato é que tipo de conteúdo, páginas, posts, serão produzidos dentro do portal. Então vamos dar exemplos. Né? Você vai começar a construir as vitrines do conhecimento, isso é conteúdo original publicado no portal. Com destaque. Uma técnica page que remete os mais para o portal. Que é mais para o page mesmo. É o page, exato. Porque outra coisa, por exemplo, essa coisa de destaques, a gente historicamente sempre teve muito falar de destaque histórico nessas BVS, colocar uma imagem, que não necessariamente está no alternate text, clicando e remetendo para a interface de busca. Então, essa é uma coisa que tem que evitar. Então, tem que fazer uma página intermediária que por isso que das vitrines, para contextualizar um pouco o que aquela busca vai fazer e dali partir, quem sabe, então, para a busca dos resultados das bases de dados. Tá? A própria forma de agora de construir as BVS, com as diferentes fontes de informação, então, com o advento, acho que todo mundo, vou falar o jargão, porque eu acho que todo mundo da rede BVS Brasil já deve ter escutado, que é um novo sistema de gestão das bases de dados chamado FI Admin. Então, a gente saiu daquela arquitetura antiga, de que as pessoas tinham que baixar software para fazer gestão das bases de dados, hoje está tudo na nuvem, com um único sistema. Isso é legal também porque nos portais a gente conseguiu incluir plugins que fazem a leitura dos web services desse novo sistema e joga para dentro do portal os resultados dessas bases de dados. Então isso vai começar a aumentar também o tráfego dentro do próprio portal, porque agora o Google consegue fazer a indexação desses conteúdos, não mais entre a fase de busca, mas dentro do próprio portal de uma BVS, por exemplo. E óbvio, depois se ele tiver interesse, ele vai clicar e vai embora para onde o texto completo tiver, o link, evento, o que seja. Isso também mudou um pouco esse fluxo para começar, por isso que eu comentei no início. Olha, antigamente não dava muita atenção para o portal, porque o portal era somente uma casca. Hoje não, ele pode ser mais que uma casca. Então, eu acho que o desafio que fica para a gente, para concluir, já falei demais, é olhar o portal fora da caixinha, que agora ele pode sim, e aí vai obviamente exigir um trabalho que antigamente não se tinha muito para as instâncias de BVS, que é que tipo de conteúdo eu posso produzir, tá? E aí seguir tudo que a Fabiana falou, são as boas práticas para poder então aí expor esses conteúdos que estão nessas BVS, tá? Não, eu acho que ele entende mais do que eu, né? Não, muito pelo contrário. Não, mas lógico, analisar o contexto, né, como ele falou, o contexto todo da BVS, conversar com as pessoas que já estão fazendo isso há mais tempo,
né? Ter pessoas dedicadas a isso também, porque você não pode simplesmente, hoje eu faço isso, amanhã outra pessoa faz e assim por diante. Não, você tem que colocar uma equipe mesmo responsável por cuidar de todo aquele monitoramento e observar, porque essas ferramentas elas permitem você, como eu mostrei, como o Renato mostrou, ela permite você analisar um monte de coisa e planejar que o seu site melhore, planejar novas páginas através dessas ferramentas, né? Melhorar muito o conteúdo também é algo que é essencial. Hoje em dia, como eu falei, hoje em dia é levado muito o contexto da busca em consideração. Então, páginas vazias, sem conteúdo, elas não são mais bem-vindas. Não adianta você colocar só ali uma imagem, alguma coisa falando aqui, você acessa o texto completo, que elas não vão ser indexadas, isso não interessa mais para os buscadores. Eles querem saber o que é aquilo, né, aquilo por trás. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que tudo se resume a uma boa comunicação mesmo, né, conversar com os pares, ver quem está fazendo esse trabalho, pedir informação, entender o contexto maior para poder elas aplicarem ao contexto menor de cada BVS. Dentro do contexto, por exemplo, aqui a Fabiana mostrou do Google My Business, que é muito importante. Muito legal. Isso se aplica às BVS institucionais. As BVS temáticas e nacionais já não tem. Né? Mas as BVS institucionais é muito legal fazer isso, porque isso de fato, como a Fabiana mostrou, é muito relevante. Tá? E é isso também que leva a gente internamente a sempre discutir se a gente faz isso para a BVS regional. Só que nunca chegou a uma conclusão e a gente tem que retomar essa discussão interna. Renato, aqui a Larissa da BVS Bioética Diplomacia em Saúde, ela fala que ela estava acompanhando no Google Analytics da BVS Bioética enquanto você ia apresentando. Então ela foi tentando seguir os seus passos ali e as páginas que você estava visualizando. E ela disse que aparece uma mistura de letras e ela não conseguiu acompanhar muito. Ela está perguntando se pode ser um problema de instalação ou é falta de compreensão dos dados apresentados. Eu não vou te dever essa resposta, porque eu preciso acessar a mesma coisa que eu estava acessando para dizer. Mas eu prometo que eu sento com a Juliana e a gente saindo daqui, a gente olha e aí a Juliana entra em contato contigo. Tá? Mas deveria aparecer a mesma coisa que se você seguiu o mesmo fluxo, seria as mesmas telas que você visualizaria especificamente para a sua instância de BVS. Vocês estão vendo como o tema é importante, bastante complexo, merece um planejamento. Hoje a gente teve uma visão geral, quase que um brainstorm assim, de possibilidades, mas não é nada para a gente, incluso, para cada uma conseguir atingir a meta, né, de aumentar 10%. Tem que planejar mesmo, tem que ter uma atividade planejada, pensada, escrita mesmo, passo a passo de como vai fazer. Não pode ser assim, vou ter meia horinha de tempinho, vou ali para tentar arrumar, como é plano mesmo. Não tem como a gente fazer isso de uma forma assim, sabe, na escura ou aleatória, sem uma dedicação ao tema e entendendo o que está fazendo. Acho que o mais importante é que a gente tem que compreender o que cada ferramenta, o que cada técnica dessa, o que cada coisa pode nos diz, entendeu? Ou pode nos trazer de retorno, é super importante. A partir do momento que você traça o objetivo daquela biblioteca dela estar disponível, do porquê você tem uma BVS, você já sabe o que é preciso, que você precisa se dedicar a proporcionar acesso, né? Então, prometo para vocês uma segunda sessão. Tem gente pedindo aí, eu acho que a gente vai ter que mesmo que se trabalhar um pouco mais, aterrissar, vamos dizer assim, e aplicar tudo isso, mas de uma forma aterrissada. Você queria falar antes? Não, acho que não, né? Eu queria só, acho que agradecendo, né? Falei. Pergunta não. Eu achei interessante, aquela minha pergunta tinha uma finalidade do texto completo, não? Porque nós tivemos uma experiência também de que depois que acessamos toda a estruturação do Google, né, para atender a indexação do Google, as práticas todas que a gente adotou, o Google Scholar escreveu para mim
solicitando todos os sitemaps, né, que teríamos, as URLs do sitemap, para os textos completos de artigos oriundos dos projetos. Porque ela vinha há muito tempo não indexando nada da BD. No momento que a gente fez esse trabalho com o Google Scholar veio atrás, pedindo toda essa produção nossa. Agora, o que a gente achou interessante é que, em vez de aumentar, eles reduziram os acessos à nossa BD. Não entenderam o porquê, mas agora... Vai de contra o que ele... A partir do Google Scholar. A partir dessa ideia que você está dizendo, nós vamos ver, porque nós temos muita coisa no Web of Science. Então, eles devem ter primariamente lá no website, no review, no software, e a BD já não é a fonte primária. Então, os projetos são, não tem outro lugar, mas a literatura realmente já é bem característica. Tem uma pergunta ali. Isso não vai o preconceito que, na verdade, o que eles faziam era dar prioridade que eles conseguiam indexar. Agora eles já têm a gestão das versões. Isso. Quando você clica lá, tem 7 versões, ele mostra 7 versões. Aí você clica, você consegue ver. Então ele prioriza sempre uma. Bateu com o que você falou. Eu tenho uma pergunta. Se a BV FAPESP tem se informado na rede com as outras FAPESPs. Podemos FAPESP Rio de Janeiro. Olha, essa é uma intenção, é uma missão, vamos dizer assim, da BV, desde o início da sua criação, em 2005. Mas o que a gente tem tentado e não tem sido um resultado positivo é que as outras partes têm muito pouco recurso humano. Então, no momento que eles vêm e têm as nossas orientações de o que fazer, como fazer e tal, eles ficam parados porque aí não tem pessoal de TI, não tem um bibliotecário que faça uma padronização dos dados. Mesmo com a nossa ajuda, a coisa não caminha. Então, isso é uma questão que a gente ainda está evoluindo para ver como resolver. Tem gente lá tendo que finalizar. Tem outra reunião para próxima. Muito obrigada àqueles que conseguiram ficar até o final. Acho que o tema era bem importante. Então, alguns tiveram que sair, a gente compreende, que estava marcado para 1 hora, né, de reunião. A gente tá bom. Então, acabamos na hora, né? Um pouquinho só passando. Muito obrigada. Aguardem a próxima sessão. Obrigado, Rosalie. Obrigada, Fabiana, Renato, pela Sociedade Cláudia, pela condição e pela ideia. Ok, muito obrigada.